Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Gileno Bahia. Já começo dizendo para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um joinha aí para a gente, pois isso fortalece o nosso trabalho, o nosso canal e principalmente o Instituto. Bom, eu me chamo Luana, sou filha do Gileno Bahia e cofundadora do Instituto. E atualmente estou como presidente. O Instituto leva o nome do artista plástico, né, Gileno Bahia, um soteropolitano que fez várias exposições no Brasil e no exterior. Mas o seu maior legado veio a partir das suas ações em projetos comunitários, ações políticas e ambientais realizadas no município de Embu das Artes, São Paulo. O Instituto, então, é uma organização sem fins lucrativos, formado e liderado por 10 mulheres. Ele foi fundado em setembro de 2020, 8 anos após o falecimento de meu pai. E tem como maior objetivo, além de preservar a sua memória, é oferecer ferramentas para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, intelectual, física, emocional, social, cultural, fortalecendo as crianças, adolescentes e os adultos para as escolhas do futuro. E hoje, para trazer um conteúdo para vocês sobre a saúde física, neste Dia Mundial da Saúde, está aqui comigo o professor Silvio Donizete. Seja muito bem-vindo, Silvio. E já agradeço por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje conosco. Olá, tudo bem, pessoal? Eu que agradeço você, Luana, aí pelo convite, pela confiança em nosso trabalho, né? E estamos aí para somar, agregar da melhor forma, passando informações aí referente à importância da atividade física aí para a transformação, né? E de proporcionar uma melhor qualidade de vida, né? Ô, Silvio, para quem não te conhece, começa a se apresentar e se apresente. Então, pessoal, eu sou formado em educação física, né? Comecei a prática esportiva bem cedo, praticando esporte de atletismo, desde os 10 de idade, e desde então aí estou no meio esportivo, né? Hoje eu desenvolvo um trabalho voltado aí para qualidade de vida, alguns para alto rendimento, com um trabalho, essa é minha cachorra, vocês sabem, focado bem na questão aí do objetivo de cada qual, né? Tem aluno que procura perca de peso, qualidade de vida, outros querem melhorar a performance, né? E aí, de acordo com o objetivo e meta de cada aluno, aí a gente estabelece aí um trabalho direcionado, né? Muito bom. E estamos falando aqui no Dia Mundial da Saúde, né? Então, me fala um pouquinho, qual que é a relação da atividade física com a saúde? Então, Lu, na verdade, assim, eu vou muito além da questão só da atividade física com a saúde. Eu gostaria, assim, de iniciar até startar uma reflexão onde, se nós pararmos para pensar, como que o desenvolvimento tecnológico vem de encontro, né, às nossas vidas e os benefícios que ele pode trazer, né, de facilidades, comodidades e tudo, né? O transporte público, às vezes até você tem uma condição de ter e de se deslocar. Antigamente, né, se você pegar historicamente, se deslocava muito através de caminhada, às vezes até para pegar um próprio transporte, você tinha que se deslocar muito, né? Eu dou exemplo hoje até para minha filha, como eu falo para ela, o papai ia para o colégio quando tinha sua idade, andando, né? Hoje tem a perua que busca na porta, hoje o papai leva você, né? Então, hoje se tornou muito mais cômodo. Porém, de contrapartida, esta falta de atividade física e de movimento faz com que surja, né, alguns problemas aí que antigamente não se via tanto, né? Hoje é muito normal você ver pessoas novas até, né? Antes era a doença que às vezes acarretava aí pessoas lá
com acima de 50, 60 anos, um problema, às vezes, bem pouco até, uma pressão alta, né, diabetes, e aí vai, né, devido ao quê? Até essa questão mesmo, né, de menos atividade física e acúmulo, né, de calorias, né, isso daí é transformado em gordura, né, e a gordura, ela é um mal que vem aí desenvolvendo diversos outros tipos de doenças, né, infelizmente, né, então eu tenho uma pressão alta, a pessoa vai tendo diabetes, pode ter a questão da obesidade, né, que vem também aumentando, assim, avassaladoramente aí, não só no Brasil, como no mundo, né, é uma das doenças que tem aumentado cada vez mais, e isso eram coisas que você não ouvia falar, né, até na questão infantil, né, se você não tomar cuidado hoje com a alimentação do seu filho, e não estimular ele a buscar, porque hoje, assim, às vezes acha que estou protegendo o meu filho de deixar ele em casa, é simples eu dar um celularzinho ali na mão dele, né, e deixar ele tá ali mexendo, tá no meu olhar, porém, eu estou desenvolvendo ali vários problemas futuros que ele pode ter, né, às vezes antes da fase adulta, às vezes está pré-diabético, às vezes já está com problema de obesidade, né? E a falta de mobilidade aí, de movimento, é muito complicado. Aí o ser humano não foi feito para ficar parado, resumindo, né? É como se fossem os animais, né? O animal, para ele se alimentar, ele tinha que caçar, né? Se você pegar a história do homem mesmo em si, era assim, né? Então, para eu me alimentar, eu tinha que caçar, né? Se eu não caçasse, eu não teria como me alimentar. E para caçar, eu tinha que fazer o quê? Correr atrás de um animal, eu tinha que lançar, às vezes, uma lança. Então, eu tinha um movimento, né? Então, se for buscar a história dele, a constituição dele é para movimento, né? Não é para ficar parado, né? É o É isso. sedentarismo, né? Eu acho que está muito forte hoje, né? Principalmente em criança, você falou de Hoje, criança, é muito com a triste, né? tecnologia, tudo é cômodo. Exemplo, você vai querer alguma coisa. Hoje, se eu quiser comer, antigamente, como eu digo, né? Nos primórdios era caçar. Depois de um certo tempo, a pessoa tinha que plantar. Foi o cultivo, né? Então, por mais que eu facilitasse, eu teria que criar um animal ou tivesse que fazer ali a minha horta, né? Eu teria que plantar, eu teria que me movimentar. Vou carpir, né? Vou criar dos bichos, criar bicho, vou ter que soltar, vou ter que recolher. Então, tinha movimento, né? Hoje você vai, o movimento é qual? É pegar um carro, né? Ou Uber, ou que seja um transporte mais próximo ali. Se eu for dar um mercado ou ao shopping, fazer alguma compra, eu sempre vou procurar o quê? Melhor conforto e o menos de atividade, né? Então, eu vou parar mais próximo da entrada, né? Vou descer, às vezes, de elevador, vou pela escada rolante, não vou pegar a escada. A Você tendência do você ser falou de humano é essa, mercado, né? você Buscar falou de facilidades. comida, mercado, até para o aplicativo a compra vem, né? Você não precisa nem ir mais para Hoje você faz a compra pelo aplicativo, né? E outra, hoje o alimento é muito processado, né? Então, tem outra questão ainda, né? Então, a indução para que se for carnívoro, para os animais crescerem rápido, se for comer verduras, legumes, também para não ter muita praga, tal, o alto índice aí, às vezes, até de produtos químicos para manter isso também. Então, assim, quando a pessoa começa a praticar atividade física, ela vai muito além, né? Exemplo, ó, vou dar um exemplo, ó, aqui do meu lado, a minha garrafinha com água. Então, quando você começa a fazer atividade, ó, a Lu também, também. começou a fazer lá comigo, eu cobrei ela. Então, assim, a importância que a gente dá para essas coisas, porque a partir do momento que você atingiu essa questão da tecnologia, que favoreceu muito, né, o desenvolvimento tal, trouxe muitos benefícios, né, porém, né, nós temos que tomar cuidado que nós temos que nos movimentar, né. Exemplo, aqui trabalha na área de
Hoje está muito home office, mas quem é da área de TI aí também que trabalha muito tempo sentado, acarreta muito questões, né, de circulação, né, e aí vai vindo várias outras questões, né, eu já conheço, eu falo por experiência que a gente trabalha com pessoas que convivem comigo aí, ex-alunos e tudo, que tem problemas referente a essa questão de trabalhar muito sentado, né, e aí coluna, aí vai, né, parte de circulação de membros inferiores, aí tem as LER lá, né, lesão por esforço repetitivo, então vai tendinite, vai um monte de coisa. Então, se você não condiciona o seu corpo para o dia a dia mesmo, né, para a qualidade de vida, se eu tiver que ele foi constituído para movimento. Se eu não desenvolvo essas capacidades nele, a tendência, principalmente depois de um certo período de idade, é declinar, né? E aí eu vou perdendo massa magra, vou perdendo flexibilidade, mobilidade articular, e aí já viu, aí começa a vir mais outros problemas aí que eu vou desenvolvendo ao longo aí, né, da vida, né? Você falou dos problemas de quem não movimenta o corpo, né? Quem não faz uma atividade física. Mas quais são os benefícios para quem pratica alguma atividade, movimenta o corpo? Quais são os benefícios? Então, Luó, vou te dar um exemplo. Hoje está muito em alta, até pós-pandemia, né? Mas antes da pandemia já se existia isso muito, né? As questões de depressão, ansiedade, estresse, vários essas psicossomáticos que a gente fala, né? E também tem a questão social, né? Então, se você pratica atividade, que você vai ali num parque, numa academia, em algum local aí que tenha outras pessoas, só o fato de você estar no convívio de outras pessoas já ajuda muito a minimizar esses problemas que eu te falei, né? Então, a gente, quando pratica atividade física aí, a gente tem uma liberação de alguns hormônios, né? Que esses hormônios, inclusive tem até algumas drogas hoje de medicação, né, para tratamento aí, né, de que seja depressão e outros problemas aí, que estimulam, né, a produção desses hormônios, e que hoje, se você fazer uma simples caminhada no parque, você pode ter esse benefício, né? Então, eu estou produzindo ali uma serotonina, uma endorfina, né? Estou diminuindo bastante meu estresse, descarregando adrenalina que, se eu não descarregar, eu fico com o estresse lá no pico, né? E tem gente que infarta por causa disso, né? Então, é assim, às vezes é uma simples mudança no meu hábito de vida, eu vou, assim, né, prolongar muito, né, a minha qualidade de vida, vou viver melhor, né? Vou minimizar aí a chance de acarretar algum tipo desses problemas. Então, assim, é imensurável, né? Aí eu tenho um exemplo, né? Que eu tenho alguns alunos, exemplo, o seu Luiz, que é um senhor que já tem 74 anos, e ele não tem problema, assim, de uma diabetes, exemplo. Ele não toma medicação. E a atividade física, a escolha que ele fez lá atrás, né, proporcionou que hoje ele tem uma ótima qualidade de vida, né? Então, qual escolha que você quer para o seu futuro daqui, né? Quando tiver com 70, 80 anos? Eu, às vezes, estar acamado ou não conseguir me locomover ou até dirigir, né? Porque isso daí afeta diretamente na questão da autoestima e a questão psicológica mesmo. Imagina, se eu quiser, às vezes, fazer o básico e eu não poder, né? Às vezes eu quiser fazer qualquer coisa, não ter essa autonomia, eu tenho que depender de alguém para fazer por mim. Isso desenvolve aí na questão psicológica mesmo, né? De uma baixa autoestima, depressão, e aí vai, né? Então, É, pensar numa mulher é muito importante também, né? quando fala de atividade física, pelo menos para mim, o que vem em mente assim é emagrecer, ganhar massa, né? Mas está trazendo a parte psicológica também, né? A felicidade, né? A depressão, curar a depressão, né? É muito importante isso, né? É só se Ah, movimentar? Como é que é, assim? então, é bacana essa sua pergunta, Lu, porque assim, é melhor o feito do que o não feito.
Porém, se você puder fazer algo direcionado por um profissional de educação física, bem melhor, né? Você ter um direcionamento, porque o princípio do treinamento, não estou falando treinamento de atleta, mas até de pessoas normais para o dia a dia, são volumes e intensidades, né? E esse é o princípio maior, né? O que acontece? Pela pessoa não ter, às vezes, o discernimento do volume ou da intensidade que ela pode desenvolver ali numa atividade, essa atividade pode ser prejudicial para ela também, né? Porque a atividade ela é benéfica, porém, se eu errar na intensidade e no volume, eu posso, às vezes, me machucar, eu posso desenvolver algum problema sério, não só ortopédico de lesão, mas até exemplo, vou te dar um exemplo. Eu nunca pratico atividade, aí eu vou falar assim, e eu sou sedentário, não tenho histórico de atividade, aí eu vou sair para correr uma maratona. Cara, eu vou morrer. O risco de dar um infarto ali, porque eu não estou habituado, né? Tudo é um processo, né? O aluno, quando vem para mim, a gente tem essa visão já, né? Já vai tateando e vai avaliando, né? Histórico de atividade, se ela tem algum problema de saúde, se já fez alguma cirurgia, como se fosse uma anamnese. Na conversa ali, a gente já vai pegando algumas informações até, né? E para a gente trabalhar dentro aí desse histórico que ele vem, para trabalhar numa margem de segurança, né? Visando aí a individualidade, particularidade dele, objetivo, né? Tudo certinho. Porque imagine que se eu chegar lá, pegar um grupo grande, onde eu tenho pessoas de diversas histórias ali, né? Um que já foi jogador de futebol, teve uma vida mais ativa, e de repente uma pessoa que já desenvolveu outro perfil aí, que foi mais atividade parada, ou de estudo, em frente ao computador, ou mais focado em parte tecnológica. E vou colocar tudo no mesmo pacote e passar aquela atividade, exemplo de alta. Vamos lá, pessoal, tal, em alta intensidade, motivando. E aí esse cara que nunca praticou, corre o risco dele passar até mal, né? E eu já presenciei algumas coisas aí nessa experiência do dia a dia aí, né? Até em parques mesmo, aí você vê aí. Toda área, né, tem um profissional que às vezes busca mais, né? E leva em consideração essas questões. E ela também tem um que às vezes coloca todo mundo junto ali. Eu prefiro trabalhar bem particular, assim, individual, né, conversando e tateando, e aí de acordo com a evolução do aluno eu vou aumentando. Exemplo, eu tenho às vezes aluno que chega lá comigo e para caminhar às vezes 1 quilômetro, ele, né? Enquanto às vezes vem um que, se eu falar assim, ó, já que você já pratica esporte e tal, ó, eu quero que você faça ali uns 15 minutinhos de aquecimento, num trote caminhada, que trote é uma corrida leve, e uma caminhadinha ou caminhada, e volta aqui, né? Porque, exemplo, a questão, o ser humano é competitivo. Aí eu vou te dar um exemplo. Um cara que nunca não tem noção. Aí ele vai lá no parque, aí ele tá lá, às vezes, exemplo, caminhando, aí passa um cara correndo. Às vezes ele fala, vou tentar acompanhar aquele cara, exemplo. Né? Por ser leigo e não ter a experiência, aí vai querer dar um pique. Às vezes dá a mais do que está habituado, né? Às vezes no outro dia nem consegue andar, né? E é arriscado, né? Então, por isso que eu falo, os volumes e intensidades têm que serem respeitados. Normalmente, quando o aluno inicia, a gente faz um processo de adaptação, né? E aí vai, com o passar do tempo, vai aumentando os estímulos, né? Tanto de intensidade, que é de carga, né? E os de volume também, que é de permanência ali. Até chegar aí, daqui a pouco ele está fazendo, às vezes o aluno que não conseguia fazer 1 quilômetro ou 10 minutinhos de atividade, daqui a pouco ele está fazendo 30, 40, 50, 1 hora, e aí vai, né? Às vezes ele começa a fazer o exercício com o próprio peso do corpo, sem nada de implemento, daqui a pouco ele já está fazendo com ajuda externa, com algum peso, né? E a gente tem equipamentos para isso, e aí vai trabalhando aí. Mas para a pessoa que às vezes não tem a condição
de pagar, às vezes, um profissional ou de ir à academia, o próprio peso do corpo dá para se fazer muita coisa, né? Um simples agachar e levantar, dá para Eu ia perguntar utilizar. isso. Uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de atividade, quer começar, por onde que ela começa? Procurando um professor, um treinador? Como é que... Então, ó, normalmente eu oriento a pessoa a estar procurando uma ajuda profissional. Mas se ela não tiver essa condição, às vezes, a maioria dos lugares tem um ginásio de esportes, tá? Via prefeitura, às vezes um serviço público oferece aí alguma coisa. Então, tem o particular, tem a opção de uma atividade aí pública, né, na cidade que ela se encontra aí, ou é legal, ou academia, ou personal, que seja, é legal, às vezes, uma referência, de repente algum amigo indicou, é interessante também, né, e por questões aí, né, de você ter uma segurança maior, né? E também existe a possibilidade de repente, ela não tem nenhuma dessas opções. É, ela dá o primeiro passo mesmo, né? De começar com atividade de baixa intensidade, né? Que seja uma simples caminhada. E a referência que eu sempre dou para os meus alunos é qual? É a respiração, né? Então, é um ritmo que você vai imprimir ali numa caminhada, que é um ritmo onde você consiga conversar e não ficar ofegante. A partir do momento que eu subi muito meu batimento, estou muito ofegante, opa, tem alguma coisa aí que não está legal para este momento, para quem é iniciante. Porque quem já tem um certo histórico de atividade, nós fazemos esse trabalho também de alta intensidade, né, ou de moderada a alta intensidade mesmo, mas para que isso aconteça, a pessoa tem que passar por esse processo inicial, que é o de adaptação, né, para não correr aí de desenvolver algum problema, ou de passar mal, de desmaiar, ou até algo pior, né? É verdade. Aí também, né, em vez de pegar o elevador, usar a escada, descer um ponto Sim. antes, né? Oh, boa. Essa daí é primordial, né? Foi como eu havia dito no começo, né? Nos nossos primórdios, antigamente tudo era deslocamento e era braçal. Hoje tudo é mecânico, hoje tudo é mais fácil, a comida, hoje você, que nem eu falei, fazia-se uma horta, hoje você vai no hortifruti, já tem tudo prontinho ali, né? E às vezes, que nem eu falei também, na hora de selecionar os alimentos também, saber o que você está ingerindo, né? De preferência, dar uma ênfase aí, se puder fazer a escolha entre um orgânico melhor, né? Então, às vezes, alguém que tem uma horta lá perto de onde você mora, que vende, que nem eu tenho esse privilégio aqui perto, eu compro orgânico, ou tem gente que faz aquelas em casa mesmo, né? Às vezes uma hortinha sustentável ali, que seja nos vasinhos ali, coloca uma alface, coloca uma cebolinha, com menos agrotóxico, né? Buscando o mais natural possível, né? Ingerir bastante líquido, se hidratar bem, minimizar as coisas às vezes está buscando a praticidade e está tomando, às vezes, tomando suco, mas é o suco de caixinha que, né, tem mais açúcar do que tudo, né? Então, a ingestão de refrigerantes, tudo isso daí, né, acarreta aí, não é só o sedentarismo em si, mas de médio a longo prazo, várias coisas que ele traz, né, consigo, né, que são os hábitos, né, não só o hábito da falta de atividade física, mas a falta também, às vezes, de um hábito saudável alimentar, né, então já entra em outro contexto aí, né, que se um dia a gente puder chamar uma Nutri para a gente desenrolar essa ideia, é legal, porque Tá tudo ligado, né? essa parte alimentar é primordial também, né? A gente tem que tentar comer o máximo, o mais natural possível, né? Refrigerante, bebida alcoólica, né? Aí melhoria da qualidade do sono, né? Até através da atividade física você consegue isso também, né? Tem muita gente que sofre de insônia, fica tomando medicação, né? E assim, tem um tempo médio, a pessoa começou a fazer atividade física. Depois de quanto tempo ela começa a se sentir, assim, bem disposta, esses hormônios todos que você falou, começa a liberar? Tem um tempo? Então, ó, para quem está iniciando a atividade, no início eu falo, vai na força do ódio, porque para quem às vezes não tem assim aquele prazer em praticar, né? E a pessoa vai meio que
sem a vontade em si, né? Por isso que até hoje eu tenho uma empresa que chama Movamente, né? Movamente Assessoria Esportiva. Mas o Movamente é isso, né? Eu falo, você tem que mover a sua mente. Quem é que manda nela? É você ou ela? Porque o nosso cérebro, ele sempre vai buscar o conforto. É que nem eu falo, a gente vai no shopping, a gente, às vezes, inconscientemente, vai procurar o elevador, a escada rolante e a vaga mais próxima. Nunca vai, eu vou estacionar lá na ponta, porque aí eu faço essa caminhada lá até a entrada, vou pela escada, né, que às vezes eu moro num prédio também, eu moro lá, no exemplo, no 5º andar, eu vou de elevador, não, poderia ir de escada, né, mas já seria alguma Mas o começo é atividade. difícil, né? Você falou da força do ódio aí para começar, né? Porque às vezes no começo é assim, né? Você tem que romper na mente primeiro, né? E saber da importância que aquilo está trazendo para sua vida e dos benefícios que ela pode desenvolver de médio a longo prazo. Depois, Lu, você vai ver que até uma simples água que você toma, parece que já é gostoso. Exemplo, você terminou a atividade física, você está com sede, você bebe aquela água, parece que dá um prazer maior. E no decorrer da atividade, você também vai sentindo aí esses benefícios. Às vezes você está numa caminhada ali no parque, aí vem aquela brisa, aquele vento, você está com o corpo quente, você fala, nossa, que sensação boa, né? E aí você vai tendo essa percepção que a atividade não é tão ruim quanto parece. E outra dica que eu dou para a pessoa que quer iniciar uma atividade física, não é só a caminhada que nós temos, né? São várias atividades, uma gama. Às vezes eu não gosto, às vezes, de uma atividade de caminhada, né? Tem atividade de dança, tem atividade que for de uma modalidade que você sinta aí prazer, que seja bicicleta, né? Hoje tem as ciclofaixas aí, tem muitos parques legais. Em termos de São Paulo, tem parque, mas em interiores também, muitos parques bacanas. E aí você procurar um lugar de preferência seguro para a prática, né? Exemplo, o que eu normalmente oriento as pessoas a evitar lugares muito movimentados de carro, que não tem uma área específica para prática de atividade, risco de, às vezes, atropelamento, né? A gente vê muita gente, acostamento de rodovia, fazendo atividade, não é o ideal, evitem, né? Evitem, porque é arriscadíssimo, né? Então, lugar que é muito movimentado, se for fazer com uma atenção redobrada. Outra coisa que até tem psicólogos que às vezes indicam, pessoa que tem dificuldade, em um parque, sinal, em um parque, lugar fechado, para iniciar, às vezes um fonezinho de ouvido com uma música que você gosta, faz com que aquele tempo ali passe e você não fique muito estressado. Depois é bom você fazer. Eu não oriento muito ao uso do fone, eu até falo, pessoal, é um momento para você se desligar e estar você com você mesmo ali também, né? Será que a sua companhia é tão ruim assim que nem você aguenta ficar você com você ali aquele minuto? Sabe quando você faz aquela yoga que você tenta mentalizar e se desligar e se desligar de tudo? Ali na atividade física, acontece muitas vezes isso também, de você focar ali no eu, a respiração, a passada que eu estou dando, ou o exercício que eu estou fazendo ali, me perceber, a autopercepção, né? Isso é bacana, e é importante também, né? E a orientação que eu dou é essa, né? Eu lembrei, eu gosto muito de caminhar, né? E eu falo que caminhar faz eu organizar meu pensamento, assim. Eu volto da caminhada com o meu pensamento todo organizado. Então, é bem isso que você falou, né? Pelo menos na caminhada, assim, que eu vejo é isso. Eu tô caminhando, eu vou pensando, daqui a pouco eu tô focada em mim, focada nos passos, e aí eu vou tendo ideias, eu vou tendo até soluções de algum problema que eu tive lá, né, no dia. Eu volto outra pessoa depois de uma caminhada. Mas bem isso, Lu. A atividade física, ela é assim, para a gente que já pratica e utiliza isso na nossa rotina no dia a dia, nós percebemos isso. Às vezes, para quem não pratica, não tem essa visão, mas começa a praticar que ela vai ver.
os benefícios que traz. Às vezes você está estressado com alguma coisa, que seja de trabalho, de casa, pessoal, você sai, faz esse teste. Alguém aí, ó, que está assistindo, faz esse teste, sai e vai fazer uma caminhada, vai respirar um ar bacana, e depois volta para você ver, que nem a Lu falou, vou reorganizando o meu pensamento, às vezes algo que eu, às vezes, achava que não tinha uma solução, né, Lu? Já aconteceu comigo isso, né? Até ótimas ideias, né? Que às vezes você tem aquele bloqueio de desenvolver alguma coisa, você precisa, às vezes, até por pressão de trabalho, ou você precisa entregar aquilo, né? E você, às vezes, não vê solução, não vê a luz no fundo do túnel, né? Aí você sai, vai fazer uma atividade, de repente, no meio da atividade ou no final, ou quando você volta, você já está mais calmo, já está com outra visão, né? Já tem outro norte e muitas das coisas que eu hoje conquistei e até de criação e tudo, foi através da atividade, as sacadas, as ideias, então a superação, né, na minha vida minha vida, minha história, aí se eu for contar um dia é um livro, mas a superação que eu tive nos momentos de dificuldade, né, e nas adversidades para eu chegar onde eu cheguei hoje, e até hoje a gente vai ali, né? A visão que você tem de mundo, da vida, é outra, é completamente diferente quando você pratica atividade física. Então, você que está assistindo aí, faça isso, faça uso disso. E quanto tempo, assim, quantas vezes por semana, né? Qual é a duração por dia, por semana, né? Para fazer essa atividade física? Então, Lu, hoje tem até alguns aplicativos. Eu foco muito, às vezes eu falo da caminhada, porque a gente trabalha muito nessa questão visando aí a questão da caminhada e tal. Hoje tem até os aplicativos que você coloca lá, que eles falam, você tem que dar uma média de uns 7.000 passos por dia para movimentar e tal, né? Mas assim, como eu disse, é melhor o feito do que o não feito, né? E é melhor eu fazer o mínimo de atividade do que eu não fazer. Mas se eu puder, né, tirar um horário ali específico para essa função, que seja ali 30 a 40 minutos para iniciar uma caminhada de baixa intensidade, né, para quem não é praticante de atividade, evitar subidas e descidas no plano, né, se for possível, de 30 a 40 minutos, né? E uma caminhada, um ritmo que você vai conversando, né? Vai distraindo, ou se não tiver ninguém para conversar, mas ali, um ritmo que você tem essa referência respiratória. Porque eu falo, quando você fica ofegante, que é aquela respiração mais forçada aí, é porque o seu coração ele já está batendo muito, já está hiperventilando, aí você começa a ter essa necessidade de hiperventilar para mandar oxigênio para o corpo, e aí já não está dentro aí de um padrão confortável de atividade, né? E aí, para quem está iniciando, já não é o ideal. E para quem for trabalhar aí essa questão até de alta intensidade, é legal ter um acompanhamento mais de um profissional para você fazer algo direcionado mesmo e com segurança, né? Oriento também, se a pessoa tiver essa condição de fazer um exame, ver como é que tá. Esse check-up é para todo mundo na vida, na verdade, né? Esse A gente tem que check-up fazer de tempo em tempo, né? assim, o ideal dizem que é de 6 em 6 meses, mas eu às vezes falo, ó, no mínimo, estourando de um em um ano. Você fazer um check-up e ver como é que tá. O exame de sangue, exame de urina, de fezes, o de coração, para quem vai fazer atividade física, que é o primordial, é fazer um ecocardiograma. Hoje tem aí as tecnologias aí a nosso favor, que aí você pode fazer um exame ergométrico também, que eles vão aferindo ali, né, batimento, pressão. Para quem já vai para o esporte, tem o ergoespirométrico, que já é um mais evoluído ainda, que você faz na esteira tem uma máscara, né, que você coloca, tem os eletrodos e corre na esteira e faz. E é bem legal e ajuda bastante. Então, é para segurança. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele tá, hoje eu tô legal, tô ótimo de saúde. Que nem eu fiz um check-up recente.
Eu fiz o check-up geral para saber como é que tá. Agora eu estou bem também, de novo. A médica até parabenizou, parabéns, faz tempo que eu não vejo um exame desse. Mas aí, daqui a alguns anos, de repente, aparece aí uma alteração, é um momento ali para já, né? Então, esses exames preventivos para a saúde, no geral, é importantíssimo, né? Para homem, para mulher, que nem a mulher vai fazer a mamografia, tem o de rotina, ginecologista, tudo isso aí é primordial. Mas para praticar atividade física em si, é utilizado muito o exame principalmente cardiologista, né? Vai no cardiologista, faz o exame, né? Mas normalmente eu oriento o check-up geral, porque, por sombra de dúvida, né? Às vezes um simples doença aí que aparece do nada, você vai lá, soluciona, né? E resolvido, né? Que nem eu tenho um exemplo desse meu aluno, que é o Luiz, que eu falo, é super saudável, aí apareceu uma complicaçãozinha lá agora, do nada, que era uma hérnia, não sei o quê, foi lá, fez a cirurgia, como a cicatrização é boa, quando você faz atividade física, a vantagem é essa também, a cicatrização é boa, pós-cirúrgico recuperou rapidinho, já está retomando atividade com caminhadas moderadas, e aí é a vida que segue, né? Agora, se você está doente, ou tem alguma comorbidade, foi o exemplo da pandemia aí. Um monte de gente desesperado, porque eu tenho lá a pressão alta, ou sou diabético ali, ou pré-diabético, eu tomo um remedinho ali, solucionando o problema. E vida que segue. Acomodei com aquilo ali, né? Só que aí veio a pandemia, do nada, um monte de gente em choque. Puta, eu tô na zona de risco ali, eu posso morrer, e aí? Né? Mas faz tempo que você está lá com a corda no pescoço e não está percebendo, na verdade, né? Achando que aquele comprimidinho ali é a solução do problema. Não acomodem com isso. Não acomodem com a medicação. Muitas das vezes, uma simples atividade física, ela pode diminuir a sua medicação, seja de questões psicológicas lá, depressão, insônia, estresse, e aí vai, quanto também a questão até fisiológica, né? Que se eu tenho, às vezes, uma diabetes alterada, um colesterol alterado, eu posso diminuir, mas tudo isso com orientação do médico, não vai fazer por conta, né? Mas, às vezes, eu vou, já estou fazendo acompanhamento, doutor, estou fazendo atividade, aí vai lá, poxa, sua diabetes deu uma controlada, eu acho que eu posso diminuir a medicação, ou até tirar, o colesterol é a mesma coisa. Às vezes, eu falo porque eu conheço, né? Alunos aí, amigos, até tem o pai de uma amiga minha, que é uma ex-aluna da Priscila, o pai dela sofreu um acidente, ele era fumante sedentário e não praticava nada. E nesse acidente ele teve que ficar sem fumar, porque ficou muito tempo internado, aí teve até abstinência por falta do cigarro, aí parou de fumar por conta, e aí, por causa do acidente, não fumou, aí depois que voltou, falou, não vou fumar mais. Ele conta isso para mim, já me conta essa história. E aí, através dele, foi no médico, o médico falou, você está ficando com diabetes. Aí estava pré-diabético, ele falou, aquele senhor das antigas, que não gosta de remédio, falou, eu nunca tomei remédio, eu vou fazer, o que eu preciso fazer para não precisar de tomar esse tal de remédio aí? Ele falou, atividade. Aí ele começou com a caminhada. E começou com caminhada, hoje ele corre, e através dele, olha que legal isso, através de você também, Lu, de você que está aí atrás da telinha, você pode motivar outra pessoa, um amigo seu, um parente, a estar praticando, porque você é referência, aí eles vão ver a transformação que está tendo, os benefícios que você está tendo. Então, aí você fala, vamos lá, tal. Eu falo, por exemplo, a minha mãe aqui em casa, eu puxo a orelha dela, que ela gosta de um docinho e é uma preguiça para atividade. Eu puxo a orelha, vai fazer uma caminhada, muda essa alimentação e fico ali, né? Se a gente ama, a gente cuida, né? Então, faça isso. Às vezes, um programa família, em vez de ir ao shopping, pode ser um programa, vamos no parque, tem o parque, aqui em São Paulo é o Parque Vila Lobos, Ibirapuera, tem lugares muito legais aí para em qualquer, independente da região que a pessoa mora, né, de natureza também para praticar. Eu indico muito aí fazer uma atividade ao ar livre, na natureza, né, às vezes um lugar arborizado, estrada de terra. Se vai viajar para a praia, leva seu tênis lá, faz a sua caminhadinha, né?
Se vai para o interior, leve lá seu tênis, faz a sua caminhadinha. E você até curte mais os lugares quando você faz isso. Porque às vezes você vai, é hotel e ali perto, não vai explorar mais, né? Quando eu vou para a praia, normalmente minha esposa eu falo, eu descobri um lugar, eu volto, descobri um lugar, a gente vai em tal lugar, porque eu saio para correr minha 1 horinha na areia, ou que nem eu fui para Minas esses tempos, já faz um tempinho, mas quando eu fui, eu levei meu tênis, aí eu fui conhecendo os lugares, né? E isso daí é legal, que você até enriquece mais o seu passeio, né? Você vai lá para qualquer lugar, vou para outro país, mas se eu tenho um condicionamento, eu vou curtir mais. Agora, se eu não sou uma pessoa ativa, às vezes, não consigo fazer esse passeio aqui, às vezes está até naqueles itinerários de viagem, não consigo fazer o passeio porque vou cansar, né? Dependendo do passeio, né? Agora, se você está ativo, você sai de manhã, passa o dia batendo perna e volta, né? Então, dá para curtir bem mais, né? Agora, você falando aqui, eu fiquei pensando, né? Por que a gente tem que fazer musculação? Ficar pegando peso. Se eu não quero ficar forte, eu não quero ficar toda musculosa, por que a gente tem que fazer essa parte da musculação? Quais são os benefícios? Legal essa pergunta, hein, Lu? Então, para quem é leigo, tem esse certo receio da musculação, às vezes, e fala, eu não quero ficar musculoso, não quero... Mas a musculação em si, na verdade, não é questão de eu ficar musculoso, vou ficar, nossa, tipo a Graciane lá. Cada qual tem o seu objetivo, né? Então, exemplo, se eu busco ganho de massa magra para hipertrofia, que é ficar aqueles marombeiros, saradão, definido, é uma coisa. Mas se eu quiser mais focar no ganho de massa magra para a qualidade de vida, eu posso também. Porque que acontece? O nosso corpo, na verdade, ele é como se fosse um carro. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um carro 1.0, eu vou sair com ele para andar, eu vou gastar menos, ele é mais econômico, né? Agora, se eu tiver um carro 2.0 ou até 3 acima aí, eu vou gastar muito mais combustível, não vou? Imagina isso dentro do meu corpo. Eu tenho um metabolismo onde eu consigo fazer isso através das ferramentas de treinamento. Um deles é o ganho de massa magra. Deixar o meu metabolismo mais acelerado, onde, parado aqui, do jeito que eu estou, sentadinho falando com você, ele tá já metabolizando ali, ele está queimando, né, calorias ali, até do treino que eu fiz hoje de manhã. Então, não é legal? Às vezes eu estou dormindo lá, deitadão, mas meu metabolismo ele está funcionando, ele está acelerado. Nossa, então dá para queimar as gorduras, sentar, dormir. Não, então, se você fizer utilizar essa ferramenta a seu favor, seja lá, às vezes fala assim, fazer fortalecimento, a pessoa já fala, meu Deus, eu não gosto de academia, que nem eu tenho alunos lá que não são muito de ambiente fechado, de academia, mas eu consigo fazer isso no parque, consigo fazer até na minha casa, né? Então, às vezes até o próprio peso do corpo, eu consigo desenvolver lá um mínimo ali de massa magra que vai me trazer um benefício, né? Então, se eu fizer, exemplo, se eu pegar você hoje na aula, Lu, e arrepiar numa atividade de agachamento, de um monte de coisa, às vezes pegar mais pesado, amanhã você vai sentir os músculos que a gente estimulou hoje, com ácido lático que fica, e você vai falar assim, nossa, como trabalhou bem esse músculo. Às vezes só assim você sente. Mas como eu sou bonzinho, eu falo que eu sou bonzinho com vocês, eu faço o quê? Eu faço essa adaptação, vou levinho e vou aumentando gradativamente, né, as cargas, né? E aí você não fica tão dolorido, mas se você for ver comparado a antes, você já consegue fazer muita coisa que você não conseguia lá atrás, né? De às vezes pegar um peso com mais facilidade, ou até aguentar pegar um peso que você não conseguia. Então, o mínimo de massa magra que você desenvolve, ele te traz esses benefícios, né? De um metabolismo mais acelerado, que vai te ajudar na sua qualidade de vida para tudo, porque o nosso corpo, nosso esqueleto, quem faz a sustentação do nosso esqueleto é o músculo. Então, assim, imagina, se eu não tenho um músculo aqui, eu não estava sentado, por exemplo. Eu tenho um músculo aqui que está sustentando o meu tronco,
o meu pescoço, né? Senão eu ia estar todo mole, caído, um esqueletinho caído. Então, o que faz a sustentação do meu corpo sentado e ele em pé é o músculo. Se ele ficar em pé, ele vai ter uma função maior. Ele vai estar contraindo. Sem eu perceber, eu tenho uma contração involuntária de músculos, aquela sinergia ao mesmo tempo, para eu estar parado, seja sentado quanto em pé. E se eu for me deslocar, seja caminhando ou correndo, eu vou aumentar ainda mais o impacto sobre essa musculatura. Não só a musculatura, como as articulações, que é o que? As junções de um osso no outro. Então, essa musculatura aqui, ela tem uma sustentação, né? E se eu não fortalecer esses músculos para finalidade que eu quero, que seja ali, ó, digitar no dia a dia, mas eu não estimular esses músculos de médio a longo prazo, eu vou desenvolver lesões, vou ter tendinite. Então, por isso que hoje tem, às vezes, as laborais na empresas, né? As empresas se preocupam com o colaborador aí, investem nisso, né, em laboral, em atividade na empresa, para minimizar aí, né? Porque antigamente você via assim muito afastamento médico até devido à falta de atividade física, né? Hoje até a atividade online você consegue desenvolver. Assim, ó, vamos fazer uma atividade um dia, ó a proposta aí. Vamos fazer um dia uma atividade para pessoa que está em casa. Dá para a gente fazer um dia uma aula aí, com o próprio peso do corpo, né? Você desenvolver lá um equilíbrio, um agachamento que seja isométrico ou com repetição. Porque se você não faz isso, o que acontece? De médio a longo prazo, eu tenho problema articular de joelho, de coluna, de quadril, e aí vai, né? Aí eu costumo dizer para os meus alunos, o que eu não faço na aula, na atividade física proposta, eu faço na fisioterapia para tentar corrigir ou minimizar ali o que eu não fiz lá na busca da atividade. O que é a fisioterapia, na verdade, né? Quer dizer, eu não sei, você vai me falar, fisioterapia, mas é fortalecer, né? Essa área que porque a fisioterapia normalmente é para fortalecer alongamento, né? Que você perde também, se você não fizer, você perde a mobilidade articular, a capacidade elástica da sua musculatura, ela vai reduzindo com o passar da idade também. E aí, às vezes eu pego pessoas novas aí, novas mesmo, assim, com 15, 16 anos até 18, que não conseguem fazer o básico. Exemplo, colocar a mão no pé com os joelhos estendidos lá, aquele alongamento. Não consegue, né? Que é simples, né? E vai ver o que? É um encurtamento dessa musculatura posterior da coxa, que são os isquios tibiais. Se você não tem essa musculatura posterior alongada, você pode desenvolver N problemas aí. Muitas pessoas aí que têm problema de articulação de joelho, né? Articular aí de joelho, que não tem, às vezes, um desenvolvimento tanto dessa musculatura, do alongamento dela e do fortalecimento do quadríceps, que é a musculatura anterior da coxa, e de glúteo, né? Assim, é imensa, né? Aí você vai lá na físio, ele vai passar o quê para você? Você precisa fazer... Hoje tem até a físio preventiva, que o pessoal fala, né? Também, que ajuda, né? Mas muitas vezes, a pessoa procura quando? Quando já está tudo detonado, né? Às vezes até um rompimento do ligamento lá, do joelho, do tornozelo, ciático, que dá muito problema, às vezes é um encaixe do quadril, que aí de médio a longo prazo, se você não fortalece essa musculatura, você pode ter problema, principalmente mulher tem muito, a gente fala que a fossa do acetábulo, que é onde encaixa a cabeça do fêmur, ela não... tem muito esse problema, né, desse encaixe de médio a longo prazo. Aí o que vai resolver? Uma prótese, cara. Você sabia que uma atividade física pode fazer com que você não tenha que colocar uma prótese lá na frente? Olha só, é qualidade de vida, isso é ou não é? Passar por um processo delicado, cirúrgico, que vai trazer dor para você, problema de coluna, né? Às vezes, hérnia de disco, de médio a longo prazo, isso daí ninguém merece, né? Se você fizer uma atividade moderada, com orientação, tudo bonitinho, de médio a longo prazo, você pode minimizar esses problemas. E se vier a ter, é diferente do que uma pessoa que não pratica.
exemplo, se eu tiver que passar por um processo cirúrgico e eu tô, por que faz aquele exame pré-cirúrgico, né, para ver se está tudo ok, seu organismo. Agora, se eu for fazer um exame e tiver lá com o pé na cova já, com um monte de problema de saúde, eu sou diabetes, hipertenso, não sei o que tal, às vezes você nem consegue fazer, né? A recuperação é mais lenta também, né? Pós-cirurgia, né? A gente está falando aqui, assim, da atividade, né? Mas você falou qual o sinal, né, do nosso corpo, né, para dizer que nós estamos exagerando na atividade física, né? Você falou, né, que o coração acelera, você fica ofegante, mas tem mais algum sinal que o corpo mostra que você passou do ponto ali na atividade? Sim, tem sim. Então, o que acontece, Lu? O nosso cérebro, ele é muito inteligente, você não está entendendo. Ele é uma máquina perfeita que Deus, papai, nos deu de presente. E o nosso corpo em si também, né? E a gente tem que cuidar dele, que é a nossa bênção ali, a nossa casa, a gente mora dentro dela. Então, o que acontece? A nossa casa, exemplo, fugiu a pergunta agora, perdão. A parte do sinal do corpo, né? Isso. O sinal depois eu vou falar da casa também, que é legal essa história, mas eu vou focar nessa resposta. A questão, o que acontece? No cérebro ele é tão inteligente que ele avisa, né? Eu hiperventilar é um aviso que ele manda, a neuro para, eu preciso mandar mais oxigênio aqui para esses músculos aqui, para o meu pulmão, para distribuir, porque está tendo aí uma certa exigência, né? Principalmente de membros inferiores, que é a de periférica. Então, ele vai mandar oxigênio para o corpo todo, certo? Se eu aumentar, o que vai acontecer? Eu vou entrar em fadiga, que também tudo isso é o cérebro que manda. E aí, o que é a fadiga? É a redução de oxigênio na minha musculatura. E quando eu tenho essa carência de oxigênio na minha musculatura, o que vai acontecer? Pode desencadear uma cãibra. A cãibra vem daí também, né? Da falta de oxigênio na musculatura, não está oxigenando bem. Além de outras coisas, né? Que é o sódio, e aí vai, né? Então, ela vai avisar de alguma forma. Então, o cérebro ele vai tentando ali sanar o problema. Se você persistir, cara, o que ele vai falar? Eu vou desligar esse cara, vou apagar ele. Por isso que às vezes acontece, quando a pessoa faz esporte, acontece muito em alto rendimento, né? E muito não, né? Às vezes, né? Não é muito normal também. Você levar ao extremo mesmo o seu corpo para ele te apagar. Aí a pessoa às vezes dá aquela apagada e volta, né? E aí volta quando tudo está melhor, oxigena e tal, né? Então o cérebro ele é perfeito, é uma máquina perfeita. E a gente consegue treinar ele também, para que ele, né, vá ali condicionando e capacitando o nosso corpo aí para atividade. E o dia que eu não fizê-lo, eu vou sentir falta. Aí vem aquilo que eu não respondi sua pergunta. Eu vou, às vezes, margeando pelas beiradas e esqueço. Você falou quantas vezes por semana, né? Mas eu não respondi, foi outra coisa. A média de semanal, assim, de frequência semanal, é ideal, até de questão científica mesmo aí, de uma média de 4 vezes aí, se você for estudar, buscar de artigo científico 4 vezes por semana. Eu falei dos passos e não falei da quantidade, né? Que aí a média de 30 a 40 minutos por dia, de preferência 40 minutos, e a média de 4 vezes na semana. Intercalando ali um dia sim, um dia não, né? Seria legal, né? E aí, quando a gente tem uma orientação mais avançada aí, de médio a longo prazo, a gente seleciona uma vez na semana aí, até para fazer um upgradezinho de médio a longo prazo, quando a pessoa já está mais condicionada, um pouquinho mais, um volume maior, né? Que aí a gente, principalmente na atividade aeróbica, a gente fala que é o longo, né? Para quem já está com mais histórico aí, a gente já faz, a gente fala que é o longão para quem corre, né? Vai fazer um longão, às vezes semanal ou quinzenal, né? Mas que é aquele choque que ajuda você a dar uma evoluída aí na capacidade aeróbica. Né?
Eu ia perguntar isso. Quem já faz alguma atividade física, né? Qual é o próximo passo, assim? Como é que ela pode ter um rendimento um pouco maior? Se ela já faz, como é que ela sobe aí de nível? Quando que Então, percebe Lu, que agora eu já posso subir de nível? Como é que faz isso? Lu, normalmente eu oriento a orientação assim de um profissional, porque o que acontece? É uma coisa meio complexa, porque quando a pessoa está, às vezes, um pouco mais condicionada, corre o risco dela errar na intensidade, né? Ou até no volume de permanência. Já quer subir muito, né? Às vezes, isso que eu falei aí, né? Da pessoa apagar, né? Pode acontecer, é arriscado. Então, assim, quando a pessoa quer fazer alguma coisa de alta intensidade, principalmente, baixa intensidade eu já orientaria a procurar. Se você tiver essa condição, fazer mais qualitativo mesmo, né? E com segurança. Agora, para performance aí, para performar, buscar evolução e tal, é legal você ter um respaldo, né? É a mesma coisa, falar assim, ó, eu tô com um problema aqui no meu dente, eu acho que eu vou fazer aqui eu mesmo em casa. Não vou fazer isso. É minha saúde, né? Eu vou procurar quem? Um dentista. Então, cada qual tem, que nem a dieta, né? Se quero fazer uma dieta, eu vou procurar quem? Um nutricionista. Se eu quero atividade física, é o educador físico, ele estudou para aquilo, né? Ele sabe orientar, ele sabe o volume, sabe a intensidade, porque umas variáveis que normalmente a gente consegue trabalhar, eu estou dando essa referência da respiração, que é a base, mas hoje tem até aqueles, é mais fácil, é mais acessível até o aquele frequencímetro, hoje é super, até tem uns da China lá que o pessoal compra, tem uns que não são tão fidedignos, né? Eles dão a receita mais ou menos. Mas o batimento cardíaco, né? Que a gente utiliza muito para alto rendimento mesmo, né? Como referência, né? Que aí você faz um teste, normalmente no caso da corrida, que é a parte aeróbica, a gente faz um teste normalmente é o de 12 minutos que o pessoal usa, né? Que a gente usa muito, e dentro desse teste a gente consegue ter uma variável ali e trabalhar dentro daquela variável ali de qual que é o ritmo ideal. Aí normalmente nunca chega no 100%, a gente trabalha numa margem de referência de segurança que é de 70% a 80% para dosar, não tem necessidade de chegar no 100%, porque é uma margem de referência de segurança para se trabalhar. 100% você dá lá no dia da competição e às vezes chega lá, às vezes você pode ver, quando o atleta chega, às vezes ele deita lá, fica meio, parece que desmaiou, mas está ali respirando, recuperando, porque ele deu o máximo dele, né? Capacidade muscular, cardiorrespiratória, foi no extremo. Só que aí depois ele já vai recuperando, porque ele já está treinado para aquilo, o corpo dele já está treinado para aquilo, né? E ele não vai dar um PT lá, não vai passar mal, né? O condicionamento é meio que medido assim, o tempo que o seu corpo volta para o estado de repouso depois da atividade. Se você fica muito tempo ainda ofegante ali, você parou, mas o corpo está muito tempo. Essa pergunta é legal, Lu. Se a pessoa ela é bem condicionada, a recuperação dela é muito rápida. É muito rápida mesmo. Exemplo, eu estou no extremo. Exemplo, eu competi agora, ou dei o máximo numa atividade aqui. E eu parei, eu estou no limite ali, que eu tenho que sentar ou deitar ali. Em coisa de 1 minuto, é impressionante. Muitos atletas aí, você pode ver, às vezes chega, ele deita lá, em menos de 1 minuto, às vezes ele já levanta, tá bem. Porque o corpo dele foi treinado para aquela finalidade, que é levar ele ao extremo, e a recuperação dele é muito mais rápida. Agora, a pessoa que não está habituada, quiser fazer isso, é arriscadíssimo. É muito perigoso mesmo. Por isso que eu falo, para performar alto rendimento ou querer exigir, dar piques, correr muito, seja na intensidade que eu falo, que é correr rápido, ou pedalar, ou fazer qualquer atividade que você vai fazer. Exemplo, vou fazer uma musculação. O cara lá levanta 100 quilos. Para ele levantar 100 quilos, ele treinou para aquela finalidade. Agora eu vou chegar, que não estou habituado, vou colocar aqueles 100 quilos e tentar fazer, vai dar ruim. É arriscadíssimo.
ou às vezes até não aguentar, né? Então é perigosíssimo, seja na intensidade ou no volume, exemplo. O cara corre uma maratona, ele tem um volume semanal de treinamento, é todo um processo de treinamento ali que ele vai somar de médio a longo prazo ali para chegar naquela distância. E não é assim de uma hora para outra. Vou correr 42 quilômetros a semana que vem. Não, é um processo, são meses, muitas vezes até anos, para chegar naquele condicionamento de correr 42 quilômetros, né? Que é o volume de permanência, né? Que é aí que eu falo, que seja uma hora. Para quem não está habituado, uma hora pode ser muito, né? Para quem nunca praticou. Então, começa ali no seu limite, no 10 minutinhos, 15, 20, 30, e vai aumentando gradativo, né? Eu oriento a estar fazendo esse aumento, que nem no princípio do treinamento, a gente vai aumentando paulatinamente. Então, aumenta ali a média de uns 5, 10%, mas aí não assim por dia, de média a longo prazo, ali a cada 10, 15 dias, aumenta um pouquinho, vai aumentando gradativamente, né? Eu estou fazendo hoje 30 minutos, vou aumentar aqui mais um pouquinho. Hoje eu vou fazer um 35 minutos, estou melhor. Vou fazer 40, e aí vai aumentando. Aí seu corpo vai se adaptando, vai sofrendo as adaptações, né? Do que eu chegar no primeiro dia já querer fazer, vou fazer. Eu encontrei um rapaz, amigo meu, ele, por orientação do médico, precisava fazer atividade, ele estava no parque fazendo caminhada. Aí ele falou, poxa, comecei a caminhar, tal, porque o médico indicou, mas já desanimei, porque eu tô com uma lesão aqui, aí eu tô indo no ortopedista, o ortopedista falou que eu fiz muito. Eu falei, quanto você fez, né? Nunca fez, né? Nunca praticou, sempre foi sedentário. Eu fiz 1h30 caminhando. 1h30, para quem nunca fez, é muito. Então, às vezes a pessoa peca até pelo excesso de motivação, falta de experiência, não sabe por quê. Então, por isso que eu falo, a orientação profissional é importante. Porque aí, de médio a longo prazo, você gosta de caminhar, fazer bastante, legal, mas no momento certo você vai estar fazendo lá aquela caminhada mais longa, que seja correr também a corrida. Para quem está iniciando, que seja na caminhada ali, aí daqui a pouco aquela caminhada está muito leve, que vai acontecer, é um trote que a gente fala que é a baixa intensidade, que aí sim, uma corrida levezinha, bem leve, onde eu consigo manter essa questão respiratória, porque o corpo vai sofrendo adaptações, e aí é sempre assim, buscando a baixa intensidade a moderado, não alto, porque se eu quiser chegar nessa condição de dar piques, né, de fazer um hit, de fazer algo mais puxado, é a orientação do profissional mesmo, né, para minimizar aí, trabalhar numa margem de segurança, minimizar lesões, minimizar um mal-estar, né, e aí vai, né. Você deu esse exemplo, né, da pessoa que nunca correu, nunca caminhou e já queria ficar 1 hora lá caminhando, né? Mas Exato. E se uma pessoa era ativo no passado, né, era atleta, e aí parou, ficou, sei lá, 10, 15, 20 anos sem fazer nada, e aí quer voltar. Volta já querendo fazer aquilo que fazia no passado. Também não, né? Tem que voltar. Também acontece muito. Eu falo até por mim, eu sou ex-atleta, né? Hoje eu pratico por qualidade de vida, e a dificuldade que a gente foi atleta tem, até por questão psicológica mesmo, de voltar de lá de trás, numa condição inferior à que eu tinha, é muito difícil. É muito difícil. Até para quem faz academia, às vezes, o cara, fazia X de carga, aí ele quer voltar, às vezes um treino mais levinho, de adaptação, psicologicamente falando, é muito difícil. Às vezes, sabe o que eu, às vezes, gosto de fazer, exemplo? Acompanhar uma pessoa que está num nível inferior ao meu. Mas não tão abaixo, mas às vezes até bem abaixo, porque aí eu trabalho já o volume e tal, mas me ajuda bastante, porque eu estou motivando aquela pessoa, né? Estou ajudando ela e ao mesmo tempo ela está me ajudando, porque ela está me ajudando a eu não buscar performar, porque eu falo para o pessoal que está voltando, né? Eu tenho um aluno que está voltando e sempre foi atleta, e ele está voltando agora. Aí eu falo para ele,
corre sem o relógio, não fica se preocupando, não fica preocupando em pace, que a gente fala que é o pace por quilômetro, né? Ficar procurando pace, tô fazendo tanto por quilômetro. Não, vai despretensioso, só faz lá o volume ali que precisa, mas assim, a referência é respiração, lento, baixa intensidade, porque nós que fomos atleta, tudo é aqui, no relógio, no pace, não sei o quê, fica tudo que é no tempo, fez 10 quilômetros, para quanto? Não sei o Mas quê. o corpo já é outro, né? Esse dia não sei o que é. E a gente se cobra muito, psicologicamente falando, sempre foi competitivo, né? Hoje, se a pessoa passar ali querendo apostar a corrida ali, eu falo, tchau, vai com Deus, vai, tchau. Eu entro nas provas, até competição, às vezes, que nem eu fiz uma em Paranapiacaba aí com a Tatiana, minha ex-aluna, e uns amigos, eu entrei na prova para passear. E nós largamos até depois da largada. Chegamos meio atrasado lá, aí estava se arrumando, colocando o número rapidinho. Falei, vamos no nosso ritmo. Fomos todos juntos, tal, na boa. Antigamente, sabe o que eu fazia? Eu entrava na linha de largada, já ficava na frente ali, já largava para chegar, já querendo pegar uma posição ali. E eu já cheguei até antes de eu parar aí, nas provas de montanha a pegar uns troféus aí e eu voltando aí, depois de muitos anos sem correr, aí eu entrei em umas provas, peguei ainda uns troféus, mas eu ficava ali querendo performar, me cobrando. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Sei lá, eu hoje não me cobro tanto, eu tento tirar menos responsabilidade, porque o excesso também de cobrança, às vezes, desmotiva, né? Eu tenho muito amigo ex-atleta aí que hoje até tem dificuldade de manter a atividade, porque foi tão cobrado lá atrás, né? E aí, às vezes, acaba sendo desmotivante aí para estar se mantendo. E aí, seja qual for, seja na dança, seja na caminhadinha, seja na ginástica, cada qual vai achar uma atividade que gosta, né? Uma orientação profissional e fazer, né? Tem artes marciais, tem gente que gosta, né, de artes marciais. A minha filha está fazendo jiu-jitsu, eu incentivo ela, levo tudo. Aí eu falo para ela, filha, o pai, esse negócio de luta, assim, não, paz e amor, não. Apesar que a luta ela não é violenta, né? A gente acha que é, mas a luta bem orientada, ela traz qualidade de vida e também saúde, né? E a pessoa que sofre de estresse, às vezes vai extravasar lá, que seja na luta mesmo, né? Vou fazer essa atividade aqui que eu me sinto bem. Cada qual acha a sua atividade aí e busque da melhor forma, que né? gosta, né? Que se sente bem, né? Exato. Silvio, Atividade para todo gosto, Lu. É exato. só você achar que você gosta e fazer a sua parte, buscar se movimentar, porque o nosso corpo é que nem água, não pode ficar parado ali, senão vai criar ali uma dengue, vai dar alguma coisa. Tem que estar em movimento o tempo todo, né? Tem que estar o tempo todo em movimento, né? É que nem eu estava falando do carro lá, né? Que eu ia dar um exemplo. Nosso corpo é que nem o carro, porque se eu deixar o carro lá parado a vida toda, ele vai dar, por mais que eu nunca usar ele vai dar uma manutenção, né? Eu tenho que estar, e se o meu corpo é um carro, como se fosse um carro, eu tenho que estar revisando, tem aquela preventiva para de vez em quando dar uma olhada, tenho que ver o óleo, tenho que abastecer um combustível de boa qualidade. Qual que é o meu combustível? É o alimento. Será que eu estou mandando para dentro aí o que o meu corpo precisa ou estou mandando coisa de má qualidade, né? Então, tudo isso eu tenho que prestar atenção, me orientar, falar, opa, né? Quando eu começo a praticar atividade física, o legal é que eu me ligo nesses sentidos. Opa, eu estou fazendo atividade, vou me alimentar melhor, não vou dormir melhor, né? Então, eu vou cortando algumas coisas que eu sei que não é legal, né? Que tem que ser, não tem que fazer parte da minha rotina, né? Uma alimentação saudável, uma atividade física, hidratação. Então, tudo isso daí vai desenvolver o quê? Uma boa, ótima qualidade de vida, né? Então, corpo são, né? Mente sã,
e até um bem espiritual também, né? Porque se eu estou bem, tudo isso daí vai transformar, é transformador, né? Espiritualmente dizendo também, eu vou estar bem, com uma energia melhor, né? Do que já acordar cansado. Para quem nunca praticou atividade física aí, depois até comenta. É ou não é assim? Eu já acordo cansado. Estou, às vezes, com dor no corpo, indisposição. É falta de exercício, gente. É falta da atividade. Se você inserir atividade física na sua rotina e de médio a longo prazo ali, você vai ver esses benefícios. A disposição é outra, eu estou mais animado para tudo, não fico indisposto com sono, sonolento, cansado, não vou ficar mais com aquelas dores que eu tenho. Quem trabalha muito cedo, ou dirigindo, ou dor de ciático, eu tenho vários alunos que tinham dor de ciático, doenças até desenvolvidas com somatização de vários fatores. É estresse do dia a dia, é a rotina de vida que eu tenho, é a alimentação que não é o ideal, e várias outras coisas, eu desenvolvo, aí vão somando, que lá na frente eu vou ter vários problemas, não só físicos, fisiológicos, mas psicológicos, não vou dormir bem, ou vou andar estressado toda hora, né? E quem convive comigo vai perceber, nossa, como você está diferente. Né? Às vezes eu não estou percebendo, mas a pessoa, nossa, o seu rosto afinou, né? Ah, nossa, ó, não sei o quê. E você vai perceber que você está mais disposto para tudo, para as coisas, né, do dia a dia. Então, é uma coisa que você está fazendo o bem para você mesmo, né? É isso. E para as pessoas ao seu redor também, né? Porque você vai tratar as pessoas, vai estar mais motivado para tratar as pessoas, no seu trabalho você vai render mais, é comprovado até cientificamente que os colaboradores que praticam atividade física, até as empresas investem nisso, né? As grandes empresas aí que têm essa visão, elas investem porque elas sabem os benefícios que tem, né? E é isso, Lu. Estamos chegando aqui no final da entrevista. Queria que fizesse um resumão, assim, de tudo que a gente falou aqui, né? Para as pessoas que buscam um estilo de vida mais ativo, mais saudável, né? O que eles precisam fazer? Um resumão de tudo que a gente conversou. Sei da alimentação, né? A hidratação, a atividade física. A primeira coisa, vou ser sincero, tomar vergonha na cara. É o principal, gente. Tome vergonha na cara, porque, ó, no seu lugar, muitas pessoas gostariam de estar. Hoje, quem está numa cama de hospital, às vezes, né, e não tem essa condição, não pode, e queria ter a oportunidade que você está tendo aí, de fazer, de poder andar, de poder sair, né, e poder fazer, né. Então, se você tem essa condição, valorize, agradeça a Deus por você ter a saúde e poder ter esse livre-arbítrio, né, de poder ir e vir, de poder fazer, não depender de ninguém para nada, né? Aproveita que agora é a hora, não deixa para amanhã, né? Vai, calça o seu tênis, ou se for fazer qualquer outro tipo de atividade, busque a atividade que você mais se simpatiza e vai fazer, vai praticar, visando segurança, né? Não só a segurança a sua segurança de ter uma orientação profissional de qualidade, mas também de benefício para a saúde, de não se machucar, né? E a segurança até do local de prática, né? Que nem eu falei, às vezes exemplo, fazer uma atividade em uma via pública que é muito movimentada, tipo acostamento, não oriento. Para minimizar o risco de acidente, vai no parque, né? Vai num lugar direcionado que você sabe que vai ser mais seguro, né? Então, assim, sempre busca uma indicação de alguém que já pratica, sempre vai ter algum amigo, já treinei em tal academia, o profissional lá é bom, lá no parque tem, lá no ginásio de esportes da minha cidade, e aí vai, né? Busque aí uma atividade, busque uma orientação profissional de confiança e boa sorte aí para todos. Começa, né? O desafio que eu tenho é a gente tentar fazer um dia uma proposta aí para o pessoal, de repente uma outra segunda, vamos marcar toda segunda agora dia fazer alguma coisa. De nós fazermos algo,
a gente pode fazer alguma coisa online, assim, para orientar, passar uns alongamentos, alguns exercícios que possam ajudar aí as pessoas a dar o primeiro passo, né? Porque o alongamento também dos estímulos que é necessário. Não só o simples fato de eu caminhar, mas de eu fazer um alongamento para minimizar lesões, para... Não é só o cardiológico, né, que eu tenho que desenvolver, mas são várias capacidades físicas, que é flexibilidade, parte cardiorrespiratória, então a respiratória tem que praticar, tem a massa magra, que é a resistência muscular, então tudo isso aí é um trabalho aí, é uma chavinha, né, cada uma abre uma portinha ali, que vai trazer uma melhoria na qualidade de vida aí, eu poder envelhecer aí com qualidade de vida, né, aposentar aí já e ir para a vala, né? Quero aposentar e falar, ó, vou viajar, curtir a vida, fazer o que eu gosto de fazer, não precisar, né, depender de ninguém para nada. Se eu quiser ir ao mercado, eu vou. Se eu quiser dirigir, eu vou dirigir. Se eu quiser ir andando, eu vou andando. Se eu quiser viajar, eu vou viajar, né? Mas poder curtir, né? Envelhecer com saúde, né? Acho que é isso. Ter a independência é a melhor coisa, né? Que nem eu tenho uns alunos aí que dirigem, que nem o São Luís tem 74, dirige, vai. Antigamente você vê esses idosos, minha avó, 99 anos. A gente sempre morou em chácara, em sítio, minha avó veio de Minas, tudo. Mas, ó, a alimentação sempre foi assim, mais daquele estilo lá de Minas, couve, não sei o quê, e comida normal, mas não tinha muita coisa de industrializado. Aqui no sítio não parava para nada, vivia, sobe, desce escada, varre, não sei o quê, e sempre está se mexendo. Meu, 99 anos, nunca ficou assim, fala assim, ficou acamada lá, assim. Não, 99 anos, o dia que Deus levou, foi assim, do nada, e viveu com qualidade de vida. Aí pensa, às vezes, você ficar com 50, 60 e já tá ali no limite ali, né? E não poder... Isso, né? Não poder fazer nada, né? Mas sim, de envelhecer tem uma longevidade, né? As pessoas que hoje têm envelhecido com longevidade, qualidade de vida, são essas pessoas que estão buscando mais, têm essa consciência mais despertada, né? Porque as antigas porque a rotina de vida era outra, né? Hoje a gente já tem outra rotina, que é menos atividade, a alimentação é outra, né? E se eu não praticar uma atividade física, não me reeducar, a tendência aí é diminuir. Agora, se eu tiver essa consciência, não, eu passar, que nem hoje mostra, né, a qualidade de vida aí, tem gente que está passando dos 100 anos, né, tem gente que já com 100 e poucos anos, mas porque com o avanço da medicina, da ciência e a consciência, né, a consciência de que precisa se movimentar é outra. Aí tem gente que gosta de água, busca uma hidro, e aí vai, né, gente? Se eu for falar as atividades aqui, tem muitas, né? É procurar isso. Movimentar, né? É isso. Exato. E uma ótima prática para todos aí, ótima qualidade de vida. Precisar, a gente está à disposição, tem nossas redes sociais aí. Se colocar lá no Insta, @Movamente Assessoria. Vou colocar aqui as redes sociais na descrição do vídeo. Coloca lá, clica lá, vai, acompanha. Se tiver dúvida, pergunta, a gente está ali, eu respondo todas as perguntas. A gente está à disposição. Agradeço o Instituto, né, Gileno Bahia, a preocupação e a confiança. A preocupação com as pessoas, né, em estar cuidando do próximo, do ser humano, que tem vários projetos legais, gente. Vocês acompanharem, vocês vão ver. É um projeto lindo que eu tenho feito, comecei a fazer parte há algum tempo e tem transformado a vida de muitas pessoas, né? E quem estiver assistindo aí, quiser ser voluntário, também pergunta lá, a gente vai responder. E a gente precisa de voluntário, gente. Se quem puder ajudar, a gente está à disposição aí. Parabéns pelo trabalho, Lu. No que precisar, conta com a gente aí da Movamente. Obrigada pela parceria, obrigada por aceitar o convite, obrigada por ser voluntária do Instituto. Nossa. A gente agradece a oportunidade aí, tá? Tudo de bom, gente. Gratidão. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau, Lu. Até mais. Bom, então é isso.
esteve aqui conosco hoje o professor Silvio, falando sobre atividade física, como melhorar a saúde, como se movimentar, como ter uma melhor qualidade de vida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte aí a nossa entrevista. E não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações e se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada e vamos movimentar, vamos mexer o corpo, gente. Tchau, tchau.